Bom, meus amigos, eu vou tentar explicar o que é o estoicismo, que é uma escola de filosofia helenística. Eu pretendo fazer pelo menos em 2 vídeos, para que vocês tenham uma ideia geral do que consiste o estoicismo. Eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre esse assunto, eu espero tirar suas dúvidas, tá? O estoicismo é uma escola de filosofia helenística que foi fundada na Grécia, mais acertadamente em Atenas. Atenas era o centro do pensamento grego, onde convergiam todas as filosofias e pensamentos gregos. Tal escola de filosofia helenística foi fundada por Zenão de Cítio. No início do século III a.C. Para informação importante, Zenão de Cítio viveu entre 334 a 262 a.C. Pois bem, ser um estoico era incorporar e ensinar e, acima de tudo, se comportar de acordo com a filosofia estoica, acima de qualquer outra filosofia existente. Os estoicos ensinavam que as emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento. As emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento. Da relação ativa entre determinismo cósmico e liberdade humana, e a crença de que é virtuoso manter uma vontade chamada proairesis, que está de acordo com a natureza. Os estoicos apresentavam sua filosofia como um modo de ser, um modo de vida, e que o comportamento de uma pessoa é indicativo da filosofia do indivíduo. Eles ensinavam que tudo estava enraizado na natureza, tudo. E para viver bem, as pessoas necessitavam entender as regras da ordem natural. 2 estoicos famosos, Sêneca e Epíteto. Esses 2 sempre enfatizaram que a virtude é suficiente para a felicidade, entre aspas. Um sábio era imune ao infortúnio. O estoicismo desenvolveu-se como um sistema integrado pela lógica, pela física e pela ética, articuladas por princípios comuns. Muitos falam que foi a ética estoica, que teve grande influência no desenvolvimento da tradição filosófica. Muitos alegam também que o cristianismo, no seu começo, bem no começo do cristianismo, foi influenciado pelo pensamento estoico. Será? Existiam seguidores do estoicismo na Grécia romana e no Império Romano, incluindo como seguidor, sabe quem? O imperador Marco Aurélio, de 121 a 180 ele viveu. O imperador romano Justiniano, ele tomou uma medida drástica contra o estoicismo e contra todas as filosofias que existiam, tá? O imperador Justiniano, que era um imperador romano, ele que viveu entre os anos 527 e 565, tá? Fechou todas as escolas de filosofia pagã no ano de 529. O que ele alegava? Ele alegava que estava em desacordo com a fé cristã, que eles possuíam características pagãs,
E não podemos esquecer que naquela época o cristianismo já era dominante, tá? O estoicismo originalmente foi conhecido por zenoísmo, em homenagem a Zenão de Sítio. Zenoísmo ou zenonismo. Zenonismo em homenagem a Zenão de Sítio. Nome que logo depois foi abandonado. Tá? Muitos seguidores achavam que os fundadores do estoicismo não eram perfeitamente sábios e teriam o risco de a filosofia se tornar um culto à personalidade. O nome estoicismo deriva do grego antigo, stoa poikile, ou alpendre pintado, entre aspas, que era uma colunata pintada com cenas de batalhas míticas e históricas. Zenão e seus seguidores se reuniam no lado norte do Ágora, em Atenas, para discutir suas ideias. Podemos também dizer que Zenão, tá? E seus seguidores se reuniu originalmente sobre o pórtico pintado ou stoa poikile, sendo denominados estoicos, ou filósofos do pórtico. A palavra estoico, entre aspas, comumente se refere a alguém que é indiferente à dor, ao prazer, à tristeza ou à alegria. As preleções aconteciam sobre esses pórticos porque Zenão, o fundador da escola filosófica estoica, não era um cidadão ateniense, sabiam? Mas um fenício de Chipre. Portanto, não podia ter uma propriedade de uma casa em Atenas. O estoicismo floresceu na Grécia com Cleanto de Assos e Crisipo de Solis, sendo levado a Roma no ano de 155 a.C. por Diógenes da Babilônia. Em Roma, com a adesão de Marco Aurélio, que eu, como já frisei, era o imperador romano, Sêneca também o epíteto, a doutrina adquiriu um caráter eclético, com influência do platonismo, aristotelismo e epicurismo. Interessante. Os estoicos apresentavam uma visão unificada do mundo, consistindo de uma lógica formal, uma física não dualista e uma ética naturalista. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como um meio de superar emoções destrutivas. A virtude consiste em um desejo que está de acordo com a natureza, eles diziam. Um estoico deve libertar-se da raiva, da inveja e do ciúme. Entender que todos os homens são igualmente produtos da natureza. A ética estoica defende uma perspectiva determinante ou determinista. O estoicismo tornou-se a filosofia mais popular. Olha, não esqueçam isso, o estoicismo tornou-se a filosofia mais popular entre as elites educadas do mundo helenístico e do Império Romano. Nunca esqueçam isso, tá? No segundo vídeo, quero dar continuidade aos ensinamentos do estoico. Acho interessante.